Oi! Hoje eu vim te ensinar a fazer esse vasinho de suculenta, muito fácil e bem rapidinho também. Eu não vou conseguir dar tantas informações sobre o fio, porque eu comprei ele naquela loja Daiso, que geralmente tem nos shoppings, pelo menos eu só vi no shopping por enquanto. E como dá pra ver, não tinha quase nada em português no rótulo, mas estava dizendo que a linha era de 100% acrílico e que pedia uma agulha 4mm e que o tom é verde amarelado. Mas você também pode usar as linhas que são facilmente encontradas nos armarinhos. Por exemplo, Barroco número 6, o fio Molete da Círculo também, que são fios macios, mais molinhos e vão dar esse acabamento bem legal na nossa suculenta. Mas você pode seguir esse tutorial com qualquer linha que você tiver em casa. A diferença é que se for muito fina, não vai ficar do mesmo tamanho no final do trabalho. Pode ficar um pouco maior ou um pouco menor, dependendo da grossura do seu fio. E da agulha também, né? Mas aí, se você tiver algum fio que dê para usar com a agulha 3,5 ou 4, pode ser que a peça fique do mesmo tamanho que eu vou te ensinar aqui hoje. Eu dei o exemplo desse fio que eu tenho aqui em casa e ele é bem fininho. O que eu fiz para engrossar ele? Tirei o fio que sai de dentro do novelo e também um fio que sai por fora do novelo e juntei os dois. Assim, a grossura do fio fica melhor e dá para usar uma agulha 4 e no final o trabalho vai ficar igual. O único problema é que na hora de diferenciar os pontos ali, como é fio duplo no caso, pode dar alguma confusão na hora de visualizar os pontos, mas é possível fazer dessa forma também. Vou usar a agulha 4,5 em todo o trabalho. E eu não mostrei no vídeo, mas pro vasinho mesmo, eu vou usar o fio Barroco 06 branco, tá bom? Vamos precisar também de uma tesoura para cortar os fios, né? E também de enchimento para colocar dentro do nosso vasinho. Eu tô usando fibra, mas você pode usar resto de tecido, resto de fio. E aí já fica a dica, os fios que você for cortando, vai guardando, que uma hora eles servem de enchimento também. Começando pelas nossas plantinhas de suculenta, damos início com um pontinho inicial. E para fazer ele, nós vamos fazer um Ezinho, a letra E, dessa forma. E o fio que está no novelo, que é o maior, esse daqui, nós vamos passar por trás e trazendo por dentro do círculo. E vamos puxar ele para fora e assim fizemos o nosso pontinho inicial. Inserimos a agulha por dentro do nosso pontinho inicial e vamos subir 3 correntinhas. Então, vamos 1, 2 e 3. Não precisa ser muito apertado, tá? Que a gente vai precisar que ela fique um pouquinho frouxa mesmo. Eu vou mostrar o passo a passo, mas antes eu vou explicar para vocês porque nós precisamos de 3 correntinhas. Essa primeira correntinha aqui, nós vamos pular ela sempre. Na segunda, nós vamos fazer os pontos e na última, que é a terceira, nós vamos finalizar. Então, para fazer uma bolinha de suculenta, nós sempre vamos precisar de 3 correntinhas, tá bom? A primeira a gente pula, a segunda nós vamos fazer os pontos e dentro da terceira nós vamos finalizar. Vai ser importante saber disso e ao longo do vídeo vocês vão saber por quê. Introduzimos a agulha e deixamos esse pontinho aqui bem folgadinho, tá bom? Deixa ele bem folgado assim, senão vai ficar muito apertado para fazer os pontos. Então, nós vamos laçar o fio, deixa bem frouxinho, bem soltinho. Vamos pular a primeira correntinha e entramos na segunda. Vai ficar soltando, mas dá um jeitinho aí que a gente vai conseguir. Entramos na segunda correntinha, laçamos o fio e trazemos para fora. E deixamos novamente frouxo, tá vendo? Subimos assim para ficar do mesmo tamanho e bem soltinho. Agora vamos laçar e entrar novamente sem tirar nenhum pontinho, tá bom? Entramos novamente no mesmo espaço, laçamos o fio e trazemos ele para fora, esticando ele para cima para ficar todos do mesmo tamanho e bem frouxinho. Vamos novamente laçar o fio, entramos dentro do mesmo pontinho, que é a segunda correntinha, trazemos para fora e deixamos bem soltinho. E vamos fazer novamente, vamos fazer isso 4 vezes, tá bom? Então, agora eu tô fazendo a 4ª vez, trazemos o fio para fora e deixamos ele bem frouxinho.
Por que nós precisamos deixar frouxo? Porque agora nós vamos tirar todos os pontos de uma vez só. Então, por isso é importante deixar sempre frouxinho. Aqui eu vou ficar com 9 laçadas na agulha, se você quiser contar. Ou é só você lembrar que você tem que entrar dentro do mesmo ponto 4 vezes. Então, agora laçamos o fio e passamos por dentro de todos. Eu seguro ali embaixo para poder dar uma firmeza. Mas se você quiser, você vai saindo de um em um. Eu saí com tudo de uma vez. Por isso que é importante deixar frouxinho. Fizemos o ponto na segunda correntinha. Agora vamos fazer mais uma correntinha, ó. Sobe uma correntinha. E agora vamos finalizar naquela terceira e última. Então, vamos entrar dentro da nossa terceira correntinha e última, que no caso foi a primeira que a gente fez, né? Entramos, trazemos o fio para fora e vamos fazer um ponto baixíssimo, que é o primeiro pontinho sair por dentro do segundo. Dessa forma. E pronto. Damos uma esticadinha assim, ó. E aqui nós fizemos a primeira bolinha da nossa suculenta. E aí por isso que é necessário que a gente faça 3 correntinhas sempre que precisar fazer uma bolinha. Agora vamos fazer o corpinho, né, da plantinha. E eu vou subir 5 correntinhas, tá? 1, 2, e agora 3, 4 e 5. Eu tô deixando apertado, mas você pode deixar mais folgadinho para facilitar, tá? Sempre folgando o fio. E agora, para fazer mais uma bolinha, vamos repetir o mesmo processo, tá? Folga esse fio de cima. Vamos pular a primeira correntinha. Na segunda, fazemos os pontos. E na terceira, finalizamos a bolinha. Então, a questão do corpinho fica a seu critério, a distância que você quer de uma bolinha para outra, tá bom? Se você subir 3 correntinhas, você sabe que uma bolinha vai ficar bem pertinho da outra. Se você subir 5, 6, 8, vai ficar um pouco mais distante. Lacei o fio, pulei a primeira correntinha, entrei na segunda, trouxe o fio para fora e afrouxei para ficar do mesmo tamanho. Agora vamos fazer mais 3 vezes esse processo. Laço o fio, entra dentro do mesmo espaço, que é a segunda correntinha, traz para fora. Vamos fazer mais 2 vezes esse processo. Eu tô soltando o fio que estava agarrado. Então, laçamos o fio mais uma vez, entramos dentro da mesma correntinha, trazemos para fora e afrouxa. Laçamos o fio mais uma vez, entramos dentro do mesmo espaço, trazemos o fio para fora e afrouxamos. Vamos ficar com 9 voltinhas na agulha. E agora vamos laçar para tirar tudo de uma vez. Ó, às vezes pode ser que fique difícil de sair, mas se você deixar frouxinho, sai com bastante facilidade. Sobe uma correntinha para fechar. E na próxima correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. O primeiro fiozinho sai por dentro do segundo. Sempre segurando, tá, a peça da forma mais confortável para você conseguir fazer os pontinhos. Não tem jeito certo ou errado. Estica para poder deixar bem apertado e agora vamos subir novamente mais correntinhas. E a questão do número de correntinhas fica a seu critério, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, eu vou subir só 3 correntinhas para você ver como é que fica bem pertinho um pontinho do outro. Aí a gente afrouxa o fio que está na agulha, laça, pula a primeira correntinha, entra na segunda, traz o fio para fora e vamos fazer isso mais 3 vezes. Laça o fio, entra dentro do mesmo espaço, traz para fora. Laça o fio, entra dentro do mesmo espaço, traz o fio para fora. Sempre afrouxando. Laça o fio, entra dentro do mesmo espaço e traz para fora. E você sempre pode contar quantas voltas tem na agulha. Aí eu acho que tinha 7. Então, eu estava fazendo sempre com 9 voltinhas. Então, eu tinha que fazer mais uma vez. Laçar o fio, trazer para fora. E agora sim, eu vou tirar tudo de uma vez. Isso também fica a seu critério. Se você fizer 9 voltinhas, ele vai ficar essa bolinha bem cheinha. Você pode fazer até com 11 voltinhas, que vai ficar mais gordinho ainda. Ou, se quiser fazer com 7, a bolinha ela vai ficar menorzinha. Você pode também ficar intercalando para ficar com tamanhos diferentes. Quanto mais voltinha, mais cheinha, quanto menos, mais sequinha. Então, finalizamos aí com uma correntinha. Viemos aqui na correntinha de baixo, que é a próxima, e finalizamos com um ponto baixíssimo. Entramos, escapuliu, ó. Entramos, traz o fio e o primeiro pontinho sai por dentro do segundo.
estica, assim, ó, dá uma apertadinha e subimos de novo, mais correntinhas para fazer mais uma bolinha. E a quantidade fica a seu critério, como eu expliquei. Quanto mais correntinhas, mais distante uma bolinha vai ficar uma da outra. Ou se você quiser que fique mais pertinho, você pode fazer 4, 5 correntinhas. Se você quiser mais distante, você faz 8 ou 7 correntinhas de separação. Fica a seu gosto. Eu fiquei intercalando. Então, eu fazia 6 a 7, depois eu fazia 2 bem juntinhas, para poder ficar irregular, sabe? Fica parecendo uma plantinha mesmo, porque a plantinha não tem um padrãozinho certinho, né? Nesse aqui, eu subi 5 correntinhas, afrouxei, laça o fio, pula a primeira correntinha, entramos na segunda, laça o fio, traz para fora sempre afrouxando. Laça o fio, entra no mesmo espaço, traz para fora sempre afrouxando. Laça o fio, entra dentro do mesmo espaço e traz para fora sempre afrouxando. E aí você conta. Foi como eu expliquei, eu estava trabalhando com 9 voltinhas. E aí é só contar. Então, laça o fio e agora passamos por dentro de todas. Fazemos um pontinho para fechar, uma correntinha, né? Entramos na correntinha de baixo, trazemos o fio e fazemos o primeiro pontinho, sai por dentro do segundo. Estica, aperta e aí fazemos mais correntinhas para fazer a próxima bolinha. Dessa vez eu fiz 3 correntinhas. Sempre lembra de afrouxar o fio, tá? Laça, entra na segunda correntinha, traz o fio para fora, afrouxa, laça mais uma vez, entra dentro da correntinha, traz o fio para fora e afrouxa. Laça novamente, entra do mesmo espaço, traz o fio para fora e afrouxa. Mais uma vez, traz para fora e afrouxa. E aí, laçamos o fio e passamos por dentro de todas. Tá vendo? Você pode fazer dessa forma, sair de pouquinho em pouquinho ou tirar tudo de uma vez. Faz mais uma correntinha, entra na correntinha de baixo, fazemos um ponto baixíssimo. Trazemos o fio, o primeiro pontinho sai por dentro do segundo e aperta. Faz mais correntinhas e nós vamos seguir trabalhando dessa forma até você alcançar o tamanho desejado. Eu fiz 2 plantinhas com 30 centímetros e 2 com 20 centímetros. Você pode fazer quantas você quiser, vai ficar um vasinho bem cheio. No meu caso, eu fiz 4 partes. E aí, como você vai finalizar quando chegou na última bolinha? Você vai, normalmente, né, para finalizar, entrar na próxima correntinha, traz o fio, faz o ponto baixíssimo para finalizar aquela bolinha. Você vai fazer mais uma correntinha e aí você corta o fio e finaliza o seu raminho, mas deixa um bom pedaço de fio, tá bom? Que depois a gente vai precisar usar ele. Aí a gente corta e só puxa a linha dessa forma e aperta, ó. Assim, você finaliza a sua plantinha. E aí, como eu disse, eu fiz 2 de 30 centímetros e 2 de 20 centímetros. E ficou assim. Você pode fazer quantas você quiser, do tamanho que você quiser. Fica a seu critério e a sua escolha. E todas eu fiz diferente, fiz aleatório, gente. Não fiz com padrão, não. Umas eu fiz com 2 bolinhas juntinhas, aí a outra com 8 correntinhas de separação, outra com 5 correntinhas de separação, é aleatório mesmo. E aí, finalizando, nós vamos pegar todas, juntar assim, ó, e dar um nozinho. Ou você pode só enrolar mesmo e depois você dá um nozinho quando terminarmos o vasinho, tá bom? Não tem problema, não. Agora, o que nós vamos fazer para esconder o fio dali onde a gente começou a nossa plantinha, tá? Então, a gente entra com a agulha dentro da bolinha, em um lugar aleatório também, não tem nada específico. Enrola o fio na agulha e traz ele para fora dessa forma. Estica, pode apertar. E vamos entrar novamente em outro espaço da bolinha. Também pode ser em qualquer lugar. E aí a gente enrola o fio e traz novamente por dentro e estica.
E aí a gente pode cortar. O fio ele vai ficar escondido e não vai ficar pendurado ali na nossa bolinha. E fica dessa forma aqui. Tá vendo? Então a gente vai repetir em todas as outras plantinhas para arrematar esse fio e deixar ele bem escondidinho. Não ficar nada pendurado. Para o corpinho do vasinho, agora vamos fazer um anel mágico. Faz um X assim nos 2 dedos, vira do outro lado, entra por debaixo do primeiro fio, traz o segundo por debaixo, dá uma torçãozinha, assim, ó. E pega o fio que está no novelo e faz passar por dentro desse segundo pontinho. Tem vídeo ensinando anel mágico aqui bem devagar, então se você tiver dificuldade, só ir lá assistir, tá bom? Vamos subir 2 correntinhas. 1 e 2. No total, vamos ficar com 3 correntinhas. E elas já vão contar como um ponto alto. E agora nós vamos fazer mais 11, para no total ficar com 12, tá bom? Então, laça o fio. Entra por dentro do anel mágico, traz o fio para fora, vamos tirar esses 2 e depois mais 2. Laça o fio, tira 2, laça o fio para tirar esses 2 aqui agora. Então aqui nós temos 2 pontos altos. Precisamos de 12 no total, então vamos fazer mais 10 dentro do anel mágico, tá bom? Naquele mesmo esquema. Se tiver com dificuldade, volta, assiste de novo, pausa o vídeo ou coloca na velocidade mais lenta para você poder acompanhar. E eu vou seguir aqui fazendo os outros 10 pontos altos para ficarmos com 12 no total, porque as 3 correntinhas contam como o primeiro ponto alto e eu volto quando terminar. Terminando os 12 pontos altos e nós vamos contar para verificar se está certinho. Então, a primeira correntinha conta como um ponto alto. E aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Quase que desmanchou aqui, ó. Você também pode contar pelas correntinhas de cima, ó. A terceira correntinha conta como nosso pontinho. Então, ó, aqui onde fizemos 1, 2, 3, já conta como um pontinho alto. Aí, o próximo, 2, 3, 4... Aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, certinho. Finalizamos a nossa primeira carreira e vamos puxar o fiozinho do anel mágico para poder deixar ele bem fechadinho. Esse fiozinho aqui, ó. Puxa e pode puxar com força para deixar ele bem fechadinho. E essa é a nossa primeira carreira e vamos finalizar ela com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que nós levantamos. Então, vamos achar ela bem aqui, ó. A gente consegue visualizar uma correntinha da onde a gente iniciou. A próxima já é a segunda e a terceira, que é onde já conta o nosso pontinho alto. Então, a gente vai entrar aqui para finalizar a nossa carreira. Traz o fio. Você vê que eu tô puxando, mas não vem. Foi porque eu peguei um fiozinho a mais. Aí eu vou tirar ele, ó. Não tá indo? Eu tirei. Aí traz e faz o primeiro pontinho, sai por dentro do segundo. Finalizamos com baixíssimo. E aqui foi a nossa primeira carreira. Vamos fazer a segunda carreira, subindo 3 correntinhas, tá bom? Uma correntinha. Sobe mais uma. E agora a terceira. E nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar com aumento em toda a base. Ou seja, vamos fazer 2 pontinhos altos dentro do mesmo espaço. Então, laçamos o fio, vamos entrar aqui, ó, dentro desse espaço. Trazemos o fio para fora. Vamos tirar 2, laça para tirar 2, ó. E agora vamos laçar para tirar mais 2. E assim fizemos mais um ponto alto. Então, ficou 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E agora vamos para o próximo e vamos fazer mais 2 pontos altos dentro desse próximo. E depois, mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço e assim por diante.
que significa que nós vamos fazer aumento em todos os pontos. Chegando aqui no final, temos que prestar atenção que esse não é o nosso último ponto, tá vendo? Que a correntinha que nós subimos já tá dentro dele. Então, o nosso último ponto é esse aqui, tá bom? Então, vamos seguir fazendo 2 pontos altos dentro de cada espacinho até chegar ao final. Então, entramos dentro desse espaço, passando por dentro das 2 alcinhas de cima, tá bom? Trazemos o fio, laçamos, tiramos 2 e laçamos para tirar mais 2. E agora vamos fazer mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Entra dentro do mesmo espaço, traz o fio, laça, tira 2, laça, tira mais 2. Agora vamos para o próximo ponto e fazer mais 2 pontos altos dentro desse próximo ponto. Então, laçou, trouxe o fio para fora, laça, tira 2 e laça, tira mais 2. Laça o fio, entra dentro do mesmo espaço, traz para fora, vamos laçar para tirar 2 e depois laçar para tirar mais 2. Vamos trabalhar assim durante toda a carreira até chegar lá naquele finalzinho que eu mostrei para vocês. Se vocês se perderem, é só esticar o trabalho que você vai conseguir visualizar, tá vendo? Que tem 2 pontinhos dentro do mesmo espaço. Então, vamos fazer tudo e já já eu volto. Quase finalizando a carreira, deixei para mostrar para vocês, ó, para não se confundirem, tá bom? Senão o trabalho vai ficar torto. Esse aqui é o nosso último ponto. Então, eu tô fazendo o primeiro ponto alto e agora o segundo ponto alto dentro do mesmo espaço, para poder finalizar a nossa carreira. Então, tirei 2 e agora lacei para tirar mais 2. Vai ficar sobrando esse espacinho aí, ó, e ele já tá com as nossas 3 correntinhas dentro. Entramos na terceira correntinha, vamos contar 1, 2, 3, entra e faz um ponto baixíssimo. Traz o fio e o primeiro pontinho sai por dentro do segundo. Finalizamos a nossa segunda carreira. Vamos subir mais 3 correntinhas, 2 e 3. Agora, vamos fazer o corpinho do nosso vasinho, tá? A gente acabou de fazer a base e agora a gente vai subir o corpinho. E agora, nós vamos trabalhar fazendo um pontinho alto em cada ponto de base, tá bom? E no total, nós precisamos ficar com 24 pontos. Então, vai fazendo e contando, ou no final, conta tudo para ver se está certinho. É muito importante que a gente fique com a mesma quantidade de pontos, porque depois a tampa vai precisar encaixar, tá bom? Então, aqui, ó, nós não fazemos nesse ponto, fazemos no próximo. E vamos fazer um pontinho alto dentro de cada base dessa, até chegar ao final. Já subimos as correntinhas que conta como um ponto, laçamos o fio, não entramos nesse, entramos no próximo, traz o fio para fora, laça para tirar 2 e laça para tirar mais 2. Laça o fio, entra no próximo, traz o fio, laça para tirar 2, depois laça para tirar mais 2. Laça o fio, entramos no próximo e nós vamos trabalhar assim até chegar ao final dessa carreira. E sempre prestando atenção qual é o nosso último ponto. Esse não é porque já está com as correntinhas dentro. Então, o nosso último ponto é esse aqui. Chegando ao final da nossa terceira carreira, contamos 1, 2, 3 correntinhas e entramos dentro dessa terceira, trazemos o fio e fazemos o primeiro pontinho sair por dentro do segundo, fazendo assim o nosso ponto baixíssimo. E agora nós vamos subir mais 3 correntinhas para começar a fazer a nossa quarta carreira. E a quarta carreira vai ser a mesma coisa que a terceira, que foi a que a gente acabou de fazer. Um pontinho alto em cada pontinho de base. Já lacei o fio na agulha, vou entrar aqui no próximo pontinho e fazer um ponto alto. E assim nós vamos fazer em toda a carreira até chegar ao final. E nós vamos repetir isso da quarta carreira até a sexta, tá? Então, a gente fez a terceira, agora a gente está fazendo a quarta carreira e vamos fazer a quinta e a sexta da mesma forma. Esse vai ser o corpinho do nosso vasinho. Então, vamos trabalhando, fazendo apenas pontos altos em cada pontinho de base até chegar no final da peça,
para vocês visualizarem melhor o que nós estamos fazendo. Fizemos 2 carreiras de baixo, que foi a nossa base, e agora estamos subindo as laterais, tá vendo? Vamos trabalhar com um pontinho alto em cada pontinho de base. Chegamos ali, contamos 3 correntinhas, fazemos um pontinho baixo na terceira correntinha, subimos mais 3 correntinhas e vamos fazendo um pontinho alto em cada pontinho de base até chegar ao final novamente, tá bom? Sempre com muita calma, atenção, contando as carreiras, contando os pontinhos. Nós precisamos de 24 pontos. Não esquece que tem que bater certinho. Finalizei aqui, fiz as 6 carreiras, lembrando que 2 são aquela de base e as outras 4 são essas que fizeram o corpinho do nosso vasinho. Sempre que você terminar de fazer uma carreira, conta para ver se tem 24 pontos certinho, porque é importante que tem que caber a tampa depois. Podemos agora cortar o fio e aí você puxa ele para sair assim. E vamos verificar se tem a quantidade certa de pontos, tá? Então, podemos contar por essa alcinha de cima aqui, como eu falei para vocês, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, certinho. Vamos inserir a agulha aqui, ó, nesse pontinho e traz o fio assim para fora, só para deixar ele para baixo. Para a nossa tampinha, vamos precisar novamente fazer um anel mágico. Então, faz um X assim nos 2 dedos, entra com a agulha embaixo do primeiro fio, puxa o segundo por debaixo dele, dá uma torçãozinha e vem puxando o fio que está no novelo para passar por dentro desse nozinho. A nossa tampa, ela vai ser exatamente o mesmo passo que a gente fez para fazer as 2 primeiras carreiras do nosso vasinho. Então, vamos subir mais 2 correntinhas para ficarmos com 3 no total. E precisamos de 12 pontos altos. Como essas 3 correntinhas já contam como um ponto alto, então vamos fazer 11, que no total vamos ficar com 12 pontos altos. É exatamente o mesmo processo. Então, aqui vamos trabalhando com pontos altos dentro do anel mágico até ficarmos com 12 pontinhos. Vamos conferir se tem 12 pontos. Então, subimos aquelas correntinhas contando como um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certinho. Agora podemos finalizar o anel mágico puxando o fiozinho. Não precisa deixar tão apertado. Eu fiz isso, mas depois eu tive que abrir de novo, porque aí vai passar as nossas plantinhas. Então não precisa puxar o tanto que eu puxei, tá bom? Por favor. Fui burra nessa hora, fui burra. Vamos fechar com baixíssimo na terceira correntinha. Então, entramos ali na alcinha da terceira correntinha, puxamos o fio, fazemos o primeiro pontinho, sair por dentro do segundo. E agora, vamos fazer a segunda carreira. Subimos 3 correntinhas e vamos fazer um aumento em cada base. As 3 correntinhas que nós acabamos de subir já é um ponto alto, então laçamos o fio e entramos aqui dentro do mesmo espaço e fazemos um ponto alto. E assim vamos fazendo por toda a carreira. 2 pontinhos altos dentro do mesmo espaço, que significa um aumento. Então agora laçamos o fio, vamos para o próximo pontinho, entramos com a agulha, fazemos um ponto alto e laçamos o fio. Entramos dentro do mesmo espaço para fazer mais um ponto alto, concluindo assim o nosso aumento. E vamos fazer isso por toda a carreira até ficarmos com 24 pontos, tá bom? Então, 2 pontinhos altos em cada base, exatamente como fizemos a segunda carreira do início. Chegando ao final da carreira, lembrando aquele último pontinho ali onde já tá nossas correntinhas, nós não fazemos ponto. Contamos 3 pontinhos, 3 correntinhas, né?
Entramos na alcinha da terceira e fechamos com baixíssimo. Finalizamos aqui a nossa tampinha. Já podemos cortar o fio. Na verdade, depois eu percebi que nem precisava ter cortado esse fio aí, mas eu cortei, porque depois vamos juntar a tampinha no corpinho, então não precisava ter feito isso. Mas, se você quiser me copiar, você faz aí que vai dar no mesmo depois, vocês vão ver. Finalizamos, então, todas as partes e agora só vamos juntar tudo. Colocar a tampinha no corpinho e subir as alcinhas do nosso vasinho. Então, agora vamos colocar a agulha no meio do furinho da tampinha e vamos pegar as plantinhas que nós fizemos e vamos trazer por dentro, puxar, né? Pega a agulha e faz passar por dentro desse buraquinho aí, ó. Você não precisava ter feito o nozinho antes, mas eu fiz. Na minha cabeça, assim foi mais fácil para mim. Aí, quando eu faço o fio passar, eu só puxo para o nozinho também sair do outro lado. Aquele nozinho que nós fizemos, ó, nessa parte. Eu vou puxar e o nozinho vai sair do outro lado. Mas você pode também só passar o fio e fazer o nó depois, dá no mesmo. E para ficar mais forte e não correr risco de sair, eu acho que não sai, gente, porque ninguém vai ficar puxando e me mexendo isso para um lado para o outro. Mas você também pode dar mais um nozinho para fortificar e aí só cortar. E a nossa tampinha vai ficar assim. Quase acabando, agora vamos colocar o enchimento dentro do vasinho. E como eu disse no início, depois pode ser resto de tecido, só cortar, resto de fio, igual eu tô colocando aí, ó. Todos os fios que eu cortei desse trabalho iam pro lixo. E eu coloquei aí dentro porque dá uma enchida também, já vai sair a reciclagem. Agora vamos juntar a tampa ao corpinho do vasinho. Então, se você não cortou o fio da tampa, agora que ele ia ser útil, né? Mas como eu cortei, eu vou ter que fazer um nozinho inicial novamente. Faz o ezinho, faz o fio que está no novelo passar por trás e puxa por dentro. Inserimos a agulha e agora você pode entrar em qualquer pontinho, porque o corpinho tem 24 pontos e a tampinha também. Então, no total, tem a mesma quantidade de pontos. E, então, você pode entrar em qualquer lugar. Eu entrei por onde a gente começou, mas isso tanto faz, tá bom? Então, você escolhe um ponto aí. Faz a sua agulha entrar primeiro por dentro do corpinho do vasinho e depois você vai encaixar a agulha dentro de algum ponto da tampinha, tá? Dessa lateral, pegando as duas alcinhas. Você sabe que ali o pontinho tem duas alcinhas. Nós vamos entrar pelas duas. E agora que a gente encaixa o pontinho inicial que nós fizemos e fazemos ele passar por dentro desses dois. E para fazermos essa costura, nós vamos trabalhar com pontos baixos. Você também pode fazer ponto baixíssimo, mas eu preferi fazer com pontos baixos que dão um acabamento melhor. Subimos primeiro uma correntinha aí para começar, tá? E agora no próximo pontinho do corpinho do vasinho, e aí encaixamos agora nas alcinhas da tampinha, trazemos o fio para fora, laçamos o fio e fazemos sair por dentro desses dois pontinhos, tá? Vamos trabalhar dessa forma todo ao redor. Entra primeiro no vasinho, depois no próximo pontinho da tampinha, laça e traz o fio por dentro deles dois, laça e faz sair por dentro desses dois pontinhos. Então, no próximo pontinho do vasinho, entramos agora no próximo pontinho da tampinha. Você pode abrir assim, ó, para ver qual é o próximo pontinho, não acabar fazendo dentro do mesmo. E aí, laçamos o fio, fazemos passar por dentro dos dois, laçamos e tiramos os dois pontinhos que tá na agulha. E vamos fazendo isso por todo o redor, dentro do vasinho, dentro da tampinha, puxa e faz um ponto baixo. Você também pode fazer o ponto baixíssimo, como eu disse, vai ficar mais apertadinho, mas eu quis fazer ponto baixo. Vai fechar da mesma forma, aí fica a sua escolha também. Então, sempre dessa forma, tá? Entra dentro de um pontinho do vasinho, depois entra por dentro do pontinho da tampinha, traz o fio, laça e tira os dois pontinhos que estavam na agulha, no caso. E vai fazendo isso todo ao redor do vasinho e da tampa até fechar ele completamente. Chegando no último pontinho que nós vamos fazer, você vai trazer o fio, vai fazer ali o último pontinho baixo, e não vai cortar o fio. Agora, nós vamos subir correntinhas para poder fazer a alcinha do nosso vasinho.
A sobra do fio que ficou da tampinha e do vasinho, nós podemos fazer um nozinho com eles dois e depois esconder dentro da nossa peça. Eu já estava sem paciência e só cortei. Vai ficar meio feio, mas se você não se importa com isso, pode só cortar também. E o fio que vai sobrar no fundo do vasinho, você pode tanto esconder com a agulha, que é assim, ó, passando a agulha por dentro do nosso trabalho e puxando ela do outro lado e apertar. Mas você também pode usar a agulha de tapeçaria. É bem baratinha também nesses armarinhos. A gente vai introduzir o fio dentro da agulha de tapeceiro e vamos tipo que costurando para esconder esse fio. Sempre aperta bem para a bolinha fechar. E aí eu introduzi na lateral, saí na outra lateral, puxei e depois entrei dentro do buraquinho do meio, tá vendo? E saí em outra parte, qualquer parte, puxa e aí você pode cortar esse fio que já está bem escondido. Para finalizarmos, fazer a última etapa, que é a alcinha do nosso vasinho, também vai ficar a seu critério. Os centímetros que você quer de comprimento dessa alça. Eu fiz 30 correntinhas, mas isso vai de você também. Se você quer bem longa, se você quer mais curtinha, eu fiz aí 30 correntinhas e acho que ficou num tamanho bom para colocar de decoração e enfeitado em algum lugar. Então, quando você finalizar a quantidade que você quiser, você vai cortar o fio e vai puxar ele para ele ficar bem firme, vira um nozinho. E aí, qual foi a distância que eu fiz? Eu quis fazer 3 alças. E aí, eu fiz uma alcinha, contei 8 pontinhos, subi mais uma alcinha, contei 8 pontinhos e subi mais uma alcinha. A lógica que eu usei para ficar proporcional, né, não ficar torto, foi 24 dividido para 3. Se eu queria 3 alcinhas, e aí ficou 8 de diferença para dar de distância de uma alcinha para outra. Mas se, por exemplo, você quisesse fazer só 2 alcinhas, você ia saber que você ia fazer uma alcinha, ia contar 12, porque é metade, né? E do outro lado, você ia fazer mais uma alcinha que ia ficar proporcional. E aí, para começar uma nova alcinha, é só fazer o pontinho inicial de novo, subir mais 30 correntinhas, corta o fio, finaliza, e aí conta mais 8 pontinhos de distância, né? Faz novamente o pontinho inicial, sobe 30 correntinhas e corta o fio e assim finalizamos a nossa peça. E aí vai sobrar os fiozinhos dessas correntinhas, como nós vamos esconder eles. Coloca na agulha de tapeceiro, entramos no pontinho anterior, dessa forma, e esse fio que ficou por cima, nós vamos passar por dentro dele, assim, ó. E aí vai fazer um nozinho. Pode puxar bem, que vai fazer um nozinho aí, ó, viu? Fez um nozinho. Passa por dentro do vasinho mesmo, vai sair do outro lado do fio e pode cortar. Assim vai ficar bem escondido e não vai ter perigo de desmanchar ou de ficar aparecendo depois. Essa parte vai depender de onde você vai botar esse vasinho, então às vezes para você é mais interessante deixar esses fios soltos, mas eu amarrei, tá vendo? Peguei os fiozinhos, amarrei e cortei o excesso. Mas se você for precisar usar para amarrar em algum outro lugar, é bom deixar aberto. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal e deixa um like aqui para me ajudar. E me manda uma fotinha lá no Instagram se você conseguiu fazer, hein?